Telespectadores da Sport TV, boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro grande teste do Futebol Clube do Porto para a nova temporada. O bicampeão nacional vai defrontar em Werkensvik, na Alemanha, o PAOK de Salónica, nono classificado do último campeonato grego, equipa orientada pelo engenheiro do Penta, Fernando Santos, antigo treinador do Futebol Clube do Porto, onde esteve durante 3 temporadas. Havia a curiosidade para saber se Ricardo Quaresma iria jogar ou não. Não vai, e assim adensa-se ainda mais o mistério e a mais que provável saída de Ricardo Quaresma para o Inter. Mas se Quaresma não joga, há um reforço que terá a oportunidade de se estrear desde já com a camisola do Futebol Clube do Porto e porventura aquele que é considerado o mais sonante reforço dos Dragões até ao momento. Cristian Rodrigues vai ser titular na formação orientada por Jesualdo Ferreira. Equipa do Futebol Clube do Porto que vai apresentar um 11 com Nuno na baliza, defesa com Fuchile, Stepanov, Bruno Alves e Nelson Benítez, outro reforço para esta temporada. O meio-campo com 3 unidades, como acontecia na época passada. Mário Bolatti vai fazer o trabalho que normalmente era feito por Paulo Assunção, depois Lúcio González e Raul Meireles, que transitam da estrutura da época passada. 3 homens para a frente, Mariano González e Cristian Rodrigues nas alas. Lisandro Lopes, melhor marcador do último campeonato, é o homem mais adiantado da formação orientada por Jesualdo Ferreira. Um 11 com poucas novidades. A ala esquerda, toda ela renovada. Nelson Benítez será titular. Um dos jogadores que fazia o lugar na época passada já não está no clube. O eslovaco Marek Jé, vendido ao West Bromwich Albion. E Nelson Benítez é um dos reforços para esta temporada, contratado ao Lanús e que será um dos candidatos ao lado esquerdo da defesa, juntamente com o brasileiro Lino. Para já, Benítez titular. Das caras novas do plantel azul e branco, Benítez e Cristian Rodrigues serão os titulares. Para mais tarde, porventura, a possibilidade de estreia também, quer do colombiano Freddy Guarín, quer do romeno Sapunaru, lateral direito, contratado ao Rapid Bucareste. Quanto ao PAOK, para além de Fernando Santos, conta ainda com mais 2 portugueses e vão jogar os dois. Vieirinha, emprestado pelo Futebol Clube do Porto, vai ser titular, tal como outro antigo jogador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, 2 jogadores titulares da formação azul e branca, que conta ainda com mais 2 jogadores bem conhecidos dos portugueses. Um deles é o chileno Pablo Contreras, antigo defesa do Sporting, do Celta de Vigo, do Sporting de Braga, onde esteve a última temporada. E o outro jogador é o brasileiro Marcos António, jogador que teve também uma breve passagem pelo Futebol Clube do Porto. Em Portugal jogou também em clubes como a União de Leiria e o Gil Vicente. Ele agora representava o Auxerre e é uma das caras novas do PAOK para esta temporada. A PAOK vai apresentar Chalquias na baliza, Snauxer, Marcos António, Melissis, Pablo Contreras, Balafas, Verón, que nada tem a ver com Juan Sebastián Verón, Sérgio Conceição, Vieirinha, Ivites e Bakayoko. Este 11 da formação orientada por Fernando Santos. Vemos novamente o 11 do Futebol Clube do Porto. Grande novidade, de 1 a 11, a presença de Cristian Rodrigues. 7 milhões de euros por 70% do passe do jogador uruguaio, que na última temporada representou o Benfica. O plantel do Futebol Clube do Porto, que tem ainda uma incerteza, a continuidade ou não de Ricardo Quaresma, embora seja cada vez mais provável a saída de Quaresma para o Inter. Resta saber por que valores, e cá está a tal novidade: Cristian Rodrigues, contratado pelo Futebol Clube do Porto, depois de na época passada ter representado a equipa da Luz. Então, o 11 portista não se pode dizer que seja o primeiro 11 da época, porque o Porto já fez 2 jogos. O primeiro, um jogo, enfim, quase amigável, digamos, com o Ribeirão
um 8-0 e já na Alemanha uma vitória 4-1 sobre a outra equipa amadora, o Gütersloh, vitória por 4-1 com a equipa do Porto a entrar a perder nesse jogo. Depois um autogol de Heinrich empatou o jogo. Farias, Lúcio, González e Lino fizeram os outros golos da formação portista. Vemos a dupla técnica azul e branca com Josualdo Ferreira, que transita da época passada, e José Gomes, que está agora no lugar que pertencia a Carlos Azeglio. Início da partida em Erkenschwick, uma localidade perto de Dortmund, na Alemanha, para este primeiro teste mais a sério. PAOK Salónica, uma equipa da primeira divisão da Grécia, uma equipa que na época passada terminou no 9º lugar do campeonato. Guarda-redes Chalkias, uma das contratações para esta temporada. Chalkias, que esteve presente no mau europeu que a Grécia efetuou, embora não fosse o guarda-redes titular, esse era Nicopolidis. Lúcio González. Bola para trás para Stepanov. Stepanov, que já afirmou que esta época, a segunda de Dragão ao peito, espera fazer muito melhor do que fez na primeira. Rodrigues. Velocidade de Christian Rodrigues. Desmarcação de Lúcio, Lisandro, e quase 1-0. A bola ainda no poste, ainda ao Porto com uma primeira grande oportunidade. E aí está a primeira aparição de Rodrigues, de azul e branco, neste caso só de branco praticamente. Christian Rodrigues a dar a Lisandro Lopes uma primeira grande oportunidade. Muito bem Rodrigues a fugir. Depois Lisandro Lopes a rematar. Valeu Chalkias e o poste a evitarem 1-0 para o Futebol Clube do Porto. Depois o jogo já estaria interrompido por fora de jogo, mas o árbitro a assinalar uma grande penalidade com a mão na bola do defesa do PAOK. Penalti para o Porto no momento da recarga de Lisandro Lopes. Há um jogador do PAOK que corta a bola com a mão. Possibilidade por isso para Lúcio González fazer o 1-0 logo aos 2 minutos. Porto a entrar bem no jogo, com uma primeira situação no primeiro minuto e no segundo a possibilidade para Lúcio González após este penalti assinalado pelo árbitro Florian Steuer. Possibilidade para Lúcio fazer o primeiro gol do jogo. Lúcio remate e o gol. 1-0 para o Futebol Clube do Porto. Não podia entrar melhor neste jogo. Logo no primeiro minuto, uma grande jogada de Rodrigues, com Lisandro primeiro a permitir a defesa para um poste de Chalkias, mas depois ainda Lisandro a conseguir a recarga. Um defesa a cortar a bola com o braço. Penalti assinalado e convertido por Lúcio. 1-0. O Porto na frente deste particular. Não podia entrar melhor. Vamos ver como reage e se consegue reagir esta formação helénica. Bakayoko. Número 22 é Verón. Balafas. Bola para trás, o tal jogador brasileiro a que fazia referência, o número 4, Marcos António. Em Portugal deu nas vistas, sobretudo no Gil Vicente, também em Leiria. O Futebol Clube do Porto teve contrato, mas não teve oportunidade para mostrar qualidade, e lá está a dupla técnica, Josualdo Ferreira, José Gomes. Josualdo Ferreira, que chegou ao Porto a 18 de agosto de 2006, proveniente do Sporting de Braga, depois de ter feito a pré-temporada no Boa Vista. Acabou por chegar a realizar jogos oficiais nessa época no Clube do Bessa. No titular, em detrimento de Elton neste jogo.
pode considerar-se o primeiro jogo a sério da nova temporada, já que quer o jogo com o Ribeirão, quer o jogo com o Gütersloh, poucas dificuldades vieram aos portistas. Lesão de Lisandro Lopes, o árbitro não assinalou a falta sobre Lisandro, assinalou depois a mão na bola do avançado argentino Licha, melhor marcador do último campeonato. Grande temporada que efetuou, que lhe permitiu inclusivamente o regresso à seleção das Pampas. Marcos António. Primeiros 5 minutos, 1-0. Golo de Lucho González. Sérgio Conceição. Marcação de Nelson Benítez. Jogador contratado ao Lanús da Argentina. Tenta o PAOK o ataque com o corredor direito a funcionar, onde está Sérgio Conceição. Cruzamento de Sérgio Conceição. Cabeceamento do número 20, Vieirinha. Jogador formado no Futebol Clube do Porto. Cá está ele. Teve alguns momentos de qualidade ao serviço do Leixões. Poucos adeptos nas bancadas desta localidade em Erkenschwick, na Alemanha. Corte de Bruno Alves. Perante Sérgio Conceição. E a propósito de Lucho González, alguma imprensa espanhola volta a falar da possibilidade de Lucho González rumar a Madrid para o Atlético. O diário desportivo AS fala mesmo no reacender do interesse da formação colchonera, falando até de uma proposta de 15 milhões de euros, dizendo que haveria uma espécie de acordo entre Lucho e o Futebol Clube do Porto, caso aparecesse uma proposta desse valor, 15 milhões de euros, o Porto deixaria sair o argentino. O que é certo é que, por esse valor, os responsáveis portistas já por mais do que uma vez afirmaram que Lucho não sairia. Mais provável parece ser a saída de Ricardo Quaresma, quem diga mesmo que poderá acontecer nas próximas horas rumo ao Inter, mas por um valor inferior aos 40 milhões de euros da cláusula. Lucho González. Vieirinha. Algumas dificuldades da formação grega em sair com a bola controlada. Mariano González, que tenta esta temporada fazer melhor do que na época passada. Ainda assim, na parte final da temporada subiu um bocadinho de produção. Resta dizer ainda em relação aos extremos, e com a chegada de Rodrigues, que a possibilidade de Quaresma sair aumenta naturalmente, até porque falta aqui um jogador importante também. Está lesionado o Tariq Sekioui, não entra ainda nas contas para este jogo, tal como Rabiola, um jovem jogador contratado ao Vitória de Guimarães. Ali Marcos António. Bruno Alves. Em relação à época passada, o Futebol Clube do Porto já perdeu 2 jogadores da equipa base, daquela que era considerada a equipa titular do Futebol Clube do Porto. O Pozinho, a lateral direito, vendido por cerca de 20 milhões de euros ao Chelsea. E ainda Paulo Assunção, brasileiro, foi mesmo considerado por Lisandro, por Lucho, o jogador mais importante do Porto campeão.
que saiu ao abrigo da denominada Lei Webster, saiu para o Atlético Madrid, agora já confirmado, e o terceiro jogador que poderá sair da tal equipa base da época passada, Ricardo Quaresma. Se para Quaresma, entre Rodrigues e Mariano, sairá daqui o sucessor natural, com a presença também de Tariq e mesmo Lisandro, que pode começar a jogar nas alas também. Em relação a Bosingua, aparecem dois candidatos, o romeno Saponaro, contratado ao Rapid de Bucareste, e ainda Fucile, que esta temporada, e apesar de na época passada ter feito muitos jogos como lateral esquerdo, esta temporada deve ser sobretudo lateral direito, até porque para a esquerda foi também contratado o Nelson Benítez para o lugar de Paulo Assunção. Bolatti é um dos candidatos, o argentino contratado na época passada, mas que poucas possibilidades teve de jogar. Bolatti, recorde-se que no início da última época motivou uma acesa discussão entre o Porto e o Deportivo pela sua contratação. Acabou por ser o Porto a ganhar. Bolatti é uma das opções, é a que está a jogar. Há ainda Fernando, jogador que esteve cedido, um brasileiro que esteve cedido na época passada. Há ainda a possibilidade do colombiano Freddy Guarín jogar nessa posição 6. Ele que, contratado ao Saint-Étienne, já afirmou que é sobretudo um número 8, um médio, que agora vulgarmente se denomina um box-to-box, uma espécie de Lucho, mais do que Paulo Assunção, mais Lucho González, mas Guarín pode também atuar nessa posição. E há ainda Tomás Costa, que também prefere ser um número 8, outro jogador que o Porto foi buscar à Argentina, no caso ao Rosário Central. Portanto, não será claramente por falta de opções, embora faça sempre moça a saída de jogadores tão importantes como o Bosingua, Paulo Assunção e possivelmente Ricardo Quaresma. Vemos Diamantino Miranda, ele que na época passada era treinador do Olhanense, faz parte da estrutura técnica do Benfica para a nova temporada, e o próprio Quique Flores já disse que ele e Chalana teriam como principal função nesta fase inicial a observação dos adversários dos encarnados, e Diamantino Miranda, julgo saber, de férias, esteve por Portugal, agora já a trabalhar, está em observação, claro, do Futebol Clube do Porto. Aproveita para ver ao vivo o primeiro teste a doer da equipa portista. Já ultrapassámos os primeiros 10 minutos, 1-0, penalti convertido por Lucho González. Bakayoko, ali a aparecer Sérgio Conceição, o desvio de Nuno. Bom passe de Bakayoko, uma das mais-valias também desta formação grega. PAOK, que pela voz de Fernando Santos já tinha mostrado também interesse em dois jogadores do Porto da época passada. Um deles, João Paulo, que vai para o Rapid Bucareste, também na sequência da contratação de Saponaro, podendo ir ainda Cláudio Pitbull. E o outro, Kazimierczak, que ao que parece não vai também representar o PAOK. Kazimierczak, que não faz parte das opções de Jesualdo para esta nova temporada. Remata da Cristian Rodrigues, para lá sair por cima. E cá está Fernando Santos, ele que não está sozinho nesta aventura pela Grécia. Na equipa técnica do PAOK há mais portugueses. Jorge Rosário tem sido adjunto. Atenção a Lisandro, o remate sai à figura da Chalquias. Jorge Rosário, também Ricardo Santos e ainda Fernando Justino, treinador dos guarda-redes. Todos eles compõem a equipa técnica do PAOK, cujo grande objetivo para esta temporada é chegar às competições europeias. Vai lá chegar a Nuno. Pontapé longo de Nuno Espírito Santo. Na época passada, sempre que jogou, um plano muito bom. Jogou mesmo entre os adeptos portistas a motivar a discussão
sobre quem deveria ser em determinadas alturas da temporada o guarda-redes titular, o que com o Elton não é fácil e mostra bem a boa época que Nuno fez. Sérgio Conceição, possibilidade de remate, já não pode fazer. Vieirinha, ao passe Bruno Alves no corte. Lisandro, a perder Marcos António. Chile. Lucho. Mariano. Fiel ao 4-3-3 da época passada. Osvaldo Ferreira. Lisandro. Embora a saída de Ricardo Quaresma a confirmar-se, poderá trazer uma alternativa a este 4-3-3. Veremos, até porque o Porto já manifestou pela voz de Osvaldo Ferreira a vontade de contratar um ponta de lança ainda para juntar a este plantel, e aí a possibilidade do Porto até jogar em 4-4-2 num cenário de Porto sem Quaresma poderá crescer se esse ponta de lança chegar, jogando ao lado de Lisandro. E para as alas, como sabe, não faltam opções: Tariq, Rodrigues, Mariano. E a possibilidade de utilizar também, em vez do triângulo meio campo com apenas um pivô defensivo, que na época passada era Paulo Assunção, neste jogo está a ser Mário Bolatti, poder utilizar dois. Veremos. E aí o Porto poderia jogar num 4-2-3-1. Veremos o que faz Osvaldo. Para já mantém-se fiel àquilo que na época passada trouxe resultados, sobretudo a nível interno, apesar de ter claramente ficado sabor a pouco com a prestação europeia. Atenção ao Paok, pode chegar ao empate. Bakayoko. E vale ali a intervenção de Nuno. Minuto 16, primeira grande oportunidade para a formação grega. Falta tida sobre Lisandro. Benítez. Bolatti. Bruno Alves. Stepanov e Bruno Alves para já a dupla de centrais. Na época passada normalmente formada por Pedro Emanuel e Bruno Alves. Veremos se Stepanov, central sérvio, consegue dar luta à dupla da época passada. Primeiro quarto de hora já jogado. Cá está Bakayoko. Jogador que há pouco desperdiçou a primeira grande oportunidade da formação grega. Vieirinha. Cruzamento de Vieirinha. Bola para Conceição. O trabalho de Sérgio Conceição. Novo cruzamento. E o pontapé de canto. Cedido por Nelson Benítez. Sérgio Conceição a pedir a Vieirinha para entrar, para atacar a bola. Temos para além de Josualdo e José Gomes, Rui Barros e João Pinto. Cruzamento, ali o corte da defesa portista. Sai Rodrigues. Mariano. Tentar passar a bola por entre as pernas do adversário. Percebeu a intenção. Lucho. Olmeireles.
Benítez. Equipa do Futebol Clube do Porto, que na época passada conquistou o campeonato sem dificuldades, praticamente. A dobra, o bis, o segundo campeonato consecutivo. Chegou de forma tranquila, de forma serena. Campeão indiscutível o Futebol Clube do Porto. Com 69 pontos, com 60 golos marcados, apenas 13 sofridos. Bem diferente do campeonato ganho no ano anterior, em que venceu o título com 1 ponto de avanço sobre o Sporting e 2 sobre o Benfica. Isto em 2006, 2007, em 2007, 2008. Foi quase um passeio para o Futebol Clube do Porto. Ficou apenas aquele sabor a pouco a nível europeu. Na Taça de Portugal, derrota na final, frente ao Sporting, um clássico. O que pode acontecer a nível europeu é que as coisas não correram tão bem, se calhar, como esperado. O mínimo exigível foi alcançado, passar a fase de grupos, mas depois perante um adversário que na teoria estava ao alcance da equipa portista, o Porto foi eliminado. Recorde-se pelo Schalke 04, equipa alemã. E não é à toa que alguns jogadores portistas que já esta época, no lançamento da temporada, fizeram referência precisamente a isso, à vontade de fazer melhor a nível europeu, porque a nível interno fazer melhor só ganhando a taça e a supertaça também, que foi o que a nível interno, e juntando a taça da Liga também, onde a equipa foi eliminada, recorde-se, pelo Fátima, mas sobretudo na Taça de Portugal perdeu com o Sporting na final, a supertaça também perdeu com o Sporting, o gol de Ismailov na abertura da época passada, e será também, tal como na época passada, será a abertura oficial da temporada esta época frente ao Sporting. O jogo se irá realizar a 16 de agosto, novamente Porto Sporting, vencedor do campeonato, Porto, vencedor da Taça Sporting. Sérgio Conceição, cruzamento, corte de Bruno Alves. O Porto que tem um início de época de alguma forma complicado. Para além desse início na Supertaça com o Sporting, depois o campeonato começa com uma recepção ao Belenenses. Depois vai ao Estádio da Luz na segunda jornada, jogar com o Benfica. Depois a primeira jornada da Liga dos Campeões, agora que está em definitivo assegurada a participação na próxima edição da Champions. Na terceira ronda do campeonato, deslocação à Vila do Conde para jogar com o Rio Ave. Depois recebe o Boa Vista. Logo após, segunda ronda da Liga dos Campeões. E à quinta jornada do campeonato, nova deslocação à capital para jogar agora com o Sporting. Um início de época difícil, com 2 deslocações à Luz e ao Alvalade nas 5 primeiras jornadas da prova. O que também, obviamente, significa que na segunda volta o Porto terá a possibilidade de receber as duas equipas de forma quase consecutiva. Ivic. Pressão de Lisandro. Balati. Atraso para o guarda-redes Nuno. Atraso foi de Fucile. Bruno Alves. Rodrigues. Há grande expectativa para saber, sobretudo depois da boa época que fez Cristiano Rodrigues no Benfica, apesar do mau desempenho coletivo. Rodrigues claramente destacou-se na formação encarnada. Estava emprestado pelo Paris Saint-Germain. E há grande curiosidade, grande esperança também na qualidade deste internacional uruguaio, de tal forma que é um dos maiores investimentos de sempre do Futebol Clube do Porto. 7 milhões de euros por 70% dos direitos desportivos sobre Cristiano Rodrigues. Pontapé livre para o PAOK. Falta cometida sobre Ibrahima Bakayoko. É um dos mais mediáticos jogadores
formação grega, internacional pela Costa do Marfim. Jogador que chegou a prometer muito, jogou, enfim, nos principais campeonatos europeus. Em França, jogou no Montpellier, no Marselha, em Inglaterra, no Everton. Em Espanha, no Osasuna, em Itália, no Livorno e Messina, enfim. Mas depois nunca conseguiu dar o salto para um grande do futebol europeu. Ainda assim, indiscutivelmente, um jogador de qualidade, este Costa Marfinense, Ibrahima Bakayoko, 31 anos. Agora no PAOK, depois na época passada já ter atuado na Grécia ao serviço do Larissa. Até o PAOK reagir ao golo madrugador de Lucho González, corte de Nelson Benítez. Ivic. Schnauzler. Recuperação do PAOK. Número 21. Ivic. Corta Raul Meireles. Rodrigues. Meireles, bem jogado. Bola para Mariano. Corte de Schnauzler. Lucho. Bolatti. Deixar para Bruno Alves. Mário Bolatti. Nelson Benítez, que atuava no clube onde apareceu para o futebol Diego Armando Maradona, o Lanús, na Argentina. Bakayoko no remate sem perigo. Está o Costa Marfinense, quem falava há pouco, Ibrahima Bakayoko. O banco do Porto com algumas caras novas, como Tomás Costa e Saponaro, os dois primeiros. Tomás Costa, de cabelo rapado, ao seu lado o romeno Saponaro, ele que apareceu em boa condição física em Marienfeld, onde o Futebol Clube do Porto está a estagiar neste início de época. Ele, recordo, já estava integrado nos trabalhos de início de temporada no Rapid Bucareste, equipa que esta época será orientada por José Peseiro, e apareceu por isso com alguma naturalidade, bem do ponto de vista físico, com alguma curiosidade para ver o que vale este Saponaro, jogador que esteve no Euro 2008, embora não fosse titular. O dono do lado direito da defesa da seleção romena é ainda Cosmin Contra, jogador do Milan. Falta de Marcos António. Esforço da Stepanov, a bola já tinha saído. Milan Stepanov, sérvio, contratado ao Trabzonspor no início da época passada. Esteve de 1 ano e meio na Turquia. Mirinha. Bakayoko. Corta Stepanov. Está Vieirinha, produto das escolas do Porto. Bakayoko não passa por Stepanov. Lisandro. Jogando a ideia de dar a Lucho, consegue, mas o corte da defesa do PAOK. Fucile, Bolatti, Bruno Alves. Perda de bola de Sérgio Conceição. Bola para Nuno Espírito Santo. Stepanov. Fucile.
Vieirinha. O trabalho de Vieirinha. A ideia isolar Bakayoko, percebeu a intenção Stepanov. Bruno Alves. Vieirinha. Bakayoko. Bem jogado, Vieirinha. Possibilidade de remate a sair, mas a bater em Bolatti. Sérgio Conceição. Cruzamento e corte de Bruno Alves. Benítez. Ivik. Bakayoko. Vieirinha. Vai para o remate, Vieirinha sai por cima, mas para já muito bem no jogo. Vieirinha estará também particularmente motivado por estar a defrontar o clube de formação, o clube onde nasceu para o futebol. Ele que esta pré-temporada já marcou 4 golos, a dizer também que o PAOK nos 3 jogos que fez, 2 deles foram com equipas amadoras. No estágio que a formação grega está a realizar na Holanda, o Forten e o WAVV 9-0 e 7-0, resultados que já não se usam. Terceiro jogo do PAOK um bocadinho mais a doer, uma equipa da segunda divisão holandesa chamada Top Os, vitória por 1-0 apenas. Mas enfim, de todos estes golos já marcados, sempre importante marcar, ainda que com equipas poucas ou nenhumas dificuldades criam. Destes 17 golos de início da época do PAOK, 7 deles com assinatura portuguesa, 4 de Vieirinha, 3 de Sérgio Conceição. Bolatti. Bruno Alves. Lançamento para o Porto. O corte foi do número 5, Melissis. Anda, Lúcio, anda, Lúcio, anda, Lúcio! Quem passa? Vai, vai, Rodrigues. vai, ajuda, ajuda! Vai, vai! Lá para trás, Bruno Alves. Fucile. Mariano. Dominou a bola com o braço, Raul Meireles. Esta equipa grega que contratou ainda esta temporada um jogador que, enfim, apesar de ter quase desaparecido de circulação nos últimos anos, ainda assim um jogador talentoso, jogador que estava no Recreativo Elva, mas onde também não se conseguiu impor, um pouco à semelhança do que aconteceu pelas várias equipas por onde passou nos últimos anos. O médio espanhol Gerard fazia parte de uma magnífica equipa do Valência que chegou a 2 finais da Champions. Gerard fazia parte de um meio campo que tinha, por exemplo, Gaizka Mendieta, mas chegou mesmo a ser contratado pelo Inter, foi para a Itália, não se impôs, voltou depois e também nunca voltou à qualidade exibicional que tinha exibido ao serviço do Valência. Gerard Lopes tem apenas 29 anos, o que, enfim... E atenção ao PAOK que pode marcar e o árbitro assinala penalti. Sérgio Conceição a cair, segundo penalti no jogo. Falta sobre Sérgio Conceição. Cá está o lance. Não sei se a falta de Nuno, se de Stepanov. O que é certo é que o árbitro considera possivelmente um toque do guarda-redes Nuno em Sérgio Conceição. Penalti para o PAOK.
e possibilidade para Ibrahima Bakayoko fazer o empate. Bakayoko, defesa de Nuno. Muito bom o voo do antigo guarda-redes do Vitória de Guimarães e do Deportivo, Nuno Espírito Santo, a evitar o empate para o PAOK. Bakayoko a rematar, voo de Nuno. Melhor oportunidade que o PAOK teve para empatar o jogo, é já a segunda que tem, as duas de Bakayoko. Falta de Fuchile. 10 minutos para o intervalo. Mas ainda em relação a Gerard, e vemos Pablo Contreras, o chileno, já atuou em Portugal no Sporting e no Sporting de Braga. Gerard Lopes, que apesar de ter ainda 29 anos, quando despontou foi há 10 anos, era então uma jovem promessa nessa tal equipa do Valência. Brilhou de tal forma que foi contratado pelo Barcelona, onde se formou, curiosamente, como jogador. Esteve 5 épocas em Camp Nou, mas nunca com o nível que tinha exibido na formação Che. Depois esteve no Mónaco, voltou à Espanha para jogar no Recreativo e agora é uma experiência na Grécia. Veremos se é uma mais-valia para a equipa de Fernando Santos. Pé de canto para Vieirinha. Vamos, caralho, um mais! Vai, Ru! Era curta, Vieirinha no cruzamento, ali a tentativa de desvio e ainda o árbitro a assinalar uma falta. Apenas uma pequena correção, há pouco dizia que Gerard Lopes tinha estado em Itália no Inter, não era Gerard, era Farinós, outro jogador que fazia parte dessa magnífica equipa do Valência, onde estava Cláudio Lopes, Romário, Adriano Elia, Albelda, Mendieta, Carboni, enfim, uma grande equipa do Bizarreta. O jogador que foi para a Itália foi Farinós e não Gerard. Gerard foi para o Barcelona. Feita essa correção, tal novo reforço sonante para a equipa de Fernando Santos. Bola no guarda-redes Chalkias, outro reforço da temporada. Guarda-redes estava no Aris, também de Salónica. O jogo caminha para o intervalo com o Porto em vantagem, graças ao penalti convertido por Lúcio González. A primeira parte em que o PAOK tem até estado mais no meio-campo portista, já com duas boas situações para marcar. Uma em que Bakayoko aparece isolado e não consegue bater Nuno, e a outra, claro, o penalti defendido por Nuno. A remate de Bakayoko. E uma falta, o árbitro deixa jogar Bakayoko. Esta fase inicial da temporada é também normal, é natural que as pernas pesem ainda um bocadinho, as cargas têm sido intensas, porque numa fase ainda muito prematura da temporada, ainda primeiros dias de trabalho. Então, o Porto que tem ainda mais 2 compromissos, solo alemão, com o Hannover e com o Bochum, duas equipas alemãs. Depois recebe no Dragão o Celtic, equipa de Glasgow. Bola para Bakayoko. Sérgio Conceição.
Vão atacar a bola, Nelson Benítez. Ivic. Está o Porto mais recuado. PAOK mais instalado no meio campo portista. Sinal de ser. Sérgio Conceição. Um jogador que fica lesionado no Futebol Clube do Porto. Jogo interrompido. Era Fuchile, aparentemente já está recuperado. Ivic. Corta Benítez. Rodrigues. Jogado por Cristiano Rodrigues. Marcação é de Marcos António. Ainda Rodrigues. Cruzamento de Rodrigues. Falha o cabeceamento Mariano Gonzalez, mas Cristiano Rodrigues, para já, também não há muitos reforços no 11, apenas Nelson Benítez e Rodrigues, mas para já está mesmo a ser o agitador do ataque portista. Foi ele que iniciou a jogada, que dá logo no primeiro minuto aquela boa situação a Lisandro Lopes. Remata com defesa do guarda-redes e depois na recarga surge o penalti que Lucho iria converter. E agora outra vez a fugir pela esquerda. O estilo que já exibiu a época passada em Portugal. Há claros sinais de desgaste que são perfeitamente normais nesta fase da temporada. No caso dos internacionais, depois de terem participado, como é o caso de Raul Meireles, no Euro 2008, o regresso ao trabalho surgiu um bocadinho mais tarde do que os outros que não estiveram no Euro, e é perfeitamente normal que haja grande desgaste nesta fase, num jogo já mais a doer. É provável, vemos Saponaro também em aquecimento, Freddy Guarín, duas estreias em perspectiva, mais reforços como Rolando, cabo-verdiano, que o Porto contratou ao Belenenses Internacional Sub-21. Português, nascido em Cabo Verde. Ele que se estreou na primeira divisão portuguesa num jogo pelo Belenenses frente ao Marítimo. E teve uma estreia coroada com um golo, um jogo realizado no Restelo. E veremos, é mais uma opção para o eixo da defesa, para lá de estes dois que estão a jogar e de Pedro Emanuel. A marca de Lisandro, o lance do ataque portista, Marcos António. Jogador que em 2002-2013 esteve no Porto, mas no então Porto B, na altura não existia. Depois 3 temporadas de qualidade no Gil Vicente, foi para a Leiria e estava agora em França, no Auxerre. Rodrigues, mau passe. O aquecimento vai mesmo acontecer, essa estreia, até porque, como dizia há pouco, Saponaro estava já integrado nos trabalhos de pré-época do Rapid. A condição física é por isso tão boa, pelo menos, como as dos companheiros de equipa. E a possibilidade de atuar pela primeira vez neste jogo com a camisola portista. Jogo marcado para já pela estreia de Rodrigues e previsivelmente pelas estreias também de Freddy Guarín, colombiano contratado ao Saint-Étienne, e claro, o Saponaro, lateral direito, contratado ao Rapid de Bucareste. Porto para já foi buscar 6 jogadores, 6 reforços, 6 jogadores contratados: Rolando, Tomás Costa, Rodrigues, Nelson Benítez, Freddy Guarín e Saponaro. Ainda a contar para já nesta fase da temporada, e não é líquido que assim continue, os regressos de Fernando e de Alain, e ainda a promoção de Tengarrinha, um jogador que atuava nos Júniores do Porto.
para já 27 jogadores portistas, com essa vontade de Josualdo Ferreira em contar com outro ponta de lança. Para pegar destaca, nome indiscutível, veremos se com a previsível venda dos direitos de Ricardo Quaresma ao Inter, se isso vai acontecer nos próximos dias. Fala-se até da possibilidade de ainda integrar os trabalhos da equipa na Alemanha. Veremos o que acontece. Certo é esse desejo de contratar ainda um ponta de lança, já que os jogadores que na época passada eram uma opção para esse lugar, e alguns jogadores contratados, como o brasileiro Edgar, por exemplo, acabaram por não justificar o motivo da contratação. Intervalo em Erkenschwick, perto de Dortmund, na Alemanha. Porto 1, PAOK Salónica 0. Penalti convertido por Lúcio Gonzalez logo aos 3 minutos, a dar vantagem à equipa de Josualdo Ferreira. Uma primeira parte marcada, claro, pela estreia de Cristiano Rodrigues pelo Futebol Clube do Porto. Primeira parte marcada ainda pelo penalti defendido por Nuno Espírito Santo, a remate de Ibrahima Bakayoko. O intervalo em Erkenschwick. A Sport TV também sai para uma pausa. Daqui a pouco estamos de regresso para a segunda parte. Até já. Estamos de regresso a Erkenschwick, na Alemanha, para a segunda parte do Futebol Clube do Porto 1, PAOK Salónica 0. 2 penaltis nesta primeira parte, um para cada lado. O Porto converteu. Recuperamos a jogada que dá origem ao penalti. Muito bem, Rodrigues. Primeiro, o Schalke ainda consegue defender, mas depois há uma grande penalidade por corte com o braço do número 15 da formação grega, o chileno Pablo Contreras. Depois, Lúcio Gonzalez não falha, 1-0 para o Porto, logo a abrir a partida. Ele que já tinha marcado na Alemanha no jogo frente ao Gütersloh. Este foi o único golo do jogo aos 34 minutos da primeira parte. Também o PAOK podia ter feito o mesmo, mas Bakayoko não conseguiu bater Nuno, que conseguiu defender a grande penalidade do Costa Marfinense. Vemos Pedro Emanuel, também Alain, enfim, uma autêntica revolução. Cá está Freddy Guarín, confirma-se a estreia de Guarín. Elton vai ser o guarda-redes, Rolando também vai jogar, vai mexer na equipa, Lino vai jogar como lateral esquerdo. Enfim, vai ser uma equipa renovada nesta segunda parte. Também Tomás Costa, cá está ele nas imagens, médio contratado ao Rosário Central, formação argentina. Veremos se Saponaro, e é para já a grande interrogação, saber se Saponaro vai jogar já de início nesta segunda parte. Ele também estava integrado nos exercícios de aquecimento. Cá está Rolando, outro reforço para a nova temporada. Na defesa, pelo menos 3 jogadores mudam. Joga Lino à esquerda, os centrais serão Pedro Emanuel e Rolando. Veremos se à direita se mantém Fuchile ou se joga Saponaro. O guarda-redes será Elton. No meio campo, Freddy Guarín vai jogar, aqui com Josualdo Ferreira a dar algumas indicações ao colombiano contratado ao Saint-Étienne. Possibilidade para ver pela primeira vez em ação este médio colombiano. Ele que se autodefine como o número 8, um médio capaz de ajudar também na cobertura defensiva, mas que gosta também de aparecer em zonas de remate. Veremos se Guarín vai jogar nessa posição ou se vai jogar à frente da defesa, lugar onde na primeira parte jogou o argentino Mário Bolatti. Regressa também a equipa do PAOK com algumas mexidas também do lado da formação grega, e confirma-se Saponaro vai jogar aqui com Sérgio Conceição à conversa com Rui Barros, e Rosário também adjunto de Fernando Santos no PAOK.
Rui Barros e Rosário, ex-jogadores também, tal como Fernando Santos. Ele que certamente terá gostado da primeira parte da equipa grega, uma primeira parte em que até esteve mais tempo no meio campo do Futebol Clube Porto, depois de duas boas situações para marcar. Ernesto Farias também a jogar. E tudo apostos para o arranque da segunda parte com essas duas notas, as estreias de Saponaro e também de Freddy Guarín na formação do Futebol Clube do Porto. O árbitro Florian Steuer vai apitar para o arranque da segunda parte em Erkenschwick, uma localidade perto de Dortmund, na Alemanha, onde se realiza este primeiro jogo mais a sério do Futebol Porto na nova temporada. A revolução no 11 portista com muitas mexidas. Aparentemente Nelson Benítez continua como lateral esquerdo. Significa que ali por breves instantes o novo desenho do Futebol Clube Porto nesta segunda parte, o que significa que o Lino irá jogar no meio campo com Nelson Benítez manter-se na defesa. Saponaro. E o meio campo terá Fernando com médio mais recuado, Tomás Costa e Lino. Também Sérgio Conceição. Tem algumas dificuldades para Elton com o sol. Pedro Emanuel. Fernando. Aparentemente joga um duplo pivô defensivo, com o Porto a aparecer nesta segunda parte com Fernando e Guarín ali lado a lado. Cá estão eles lado a lado, com Tomás Costa a cair mais sobre a direita. O corte de Marcos António, insiste Tomás Costa. Estava a ganhar o pontapé de canto. Ora então, e depois de observar estes instantes iniciais da segunda parte, o Porto a aparecer com Elton na baliza. Defesa com Saponaro à direita, Rolando e Pedro Emanuel ao meio, e Nelson Benítez a manter-se na equipa, o único jogador que se mantém da primeira parte. Depois no meio campo, dois médios lado a lado, Fernando e também Guarín. À direita Tomás Costa, à esquerda Lino e depois Alain e Ernesto Farias. O 11 portista para esta segunda parte. Cá está Guarín. Fernando. Benítez. Pedro Emanuel. Lino, cá está ele como médio esquerdo, bola para Alain. Velocidade do jogador que fez uma boa época no Vitória de Guimarães. E aparentemente o Josualdo Ferreira testa agora um 4-4-2 nesta segunda parte. Embora Alain seja um avançado mais móvel, com liberdade, com maior liberdade para cair nas alas do que Ernesto Farias, mais posicional. Mas claramente com dois médios colocados lado a lado, dois homens que não são extremos de raiz. Lino é um lateral esquerdo, embora seja um jogador que ataque muito bem. Tomás Costa é sobretudo um médio centro, não é um médio ala direita. Depois Alain e Farias como homens mais adiantados.
Um passe de risco do guarda-redes do PAOK. Está Tomás Costa. Valde Benítez. Praticamente 5 minutos desta segunda parte. Um duelo entre Alain e Marcos António. Falta o jogador que em Portugal começou a dar nas vistas ao serviço do Marítimo. Falta de Guarín ao Fernando sobre a Bakayoko. Ivic. Menos mexidas do lado grego. Sérgio Conceição. Bola para Melicis. Jogado por Farias. Se falou da possibilidade de regressar à Argentina. Tentativa de cabeceamento. Surgir. A equipa do PAOK também com algumas mexidas em relação à primeira parte. Não tantas. Este número 27 é uma das unidades que continua em relação à primeira parte. Sinalzer, lateral esquerdo. Saponaro. Fernando. Os passos falhados. Guarín a descobrir Tomás Costa, cruzamento de Tomás Costa, bom corte do Pablo Contreras, que cortou com o braço o Nato de Lisandro, o qual resultou o golo portista. Pé de canto para Lino. Tocar na bola foi rolando. Jogo num ritmo baixo, o que é normal nesta fase da temporada. Número 2 é Arapatsis. Das novidades na equipa grega para esta segunda parte. Defesa de 24 anos. Perda de bola, fica a pedir uma falta. O árbitro não assinala. Guarín, Alain, Tomás Costa. Cruzamento de Tomás Costa e guarda-redes Chalquias a segurar. Fernando. Alain, cá está ele com muito mais liberdade. Bom passe, não consegue dominar Ernesto Farias. Mas apresenta aqui uma variante, uma possibilidade de ter um esquema alternativo ao principal, que é o 4-3-3, como se sabe.
sobretudo com o Ricardo Quaresma, era o que mais potenciava as capacidades do internacional português. Prepara-se nova mexida, com a entrada, a saída de Marcos António e a entrada de Malesas. Stelianos Malesas. E a sair também tocado o brasileiro, que já passou por Portugal. Malesas entrar para o mesmo lugar. Passe longo para Sérgio Conceição. Marcação de Pedro Emanuel. Cruzamento e corte de Rolando. Lino. Arabatsis. Conceição. Ivic. Veron. Uma das caras novas da temporada. Ricardo Veron, veio do Siena, de Itália. Pontapé livre. Pontapé livre para Sérgio Conceição. Português que se mantém em campo. Livre batido ao segundo poste à procura de um desvio. E o corte. O jogo já interrompido. Corte de Pedro Emanuel. Finalmente ali com uma falta tida sobre Saponaro. Para o direito romeno. Para Arabatsis. O jogo naturalmente com as substituições e até com a adaptação portista a um novo esquema, a um novo modelo em que os jogadores não estão rotinados. Há, aliás, até jogadores que não estão muito habituados a fazer estas posições que estão a fazer. Tomás Costa, como médio direito, mesmo Lino, embora seja um jogador ofensivo, é um lateral médio. Alain também ali naquela posição, não é a sua zona preferencial de ação, prefere jogar na ala, mas enfim, dá para ver também o João Ferreira para trabalhar um bocadinho mais esta variante, até porque Alain, quando a equipa perde a bola, é o que recua mais, fazendo um quinto médio. O Pawok, Bakayoko, corta Saponaro. Lino. Fernando. Passe longo, mais até do que o 4-4-2, este esquema aproxima-se muito mais do 4-2-3-1, já que aqueles dois médios, quer o Fernando, quer o Guarini, estão em posições mais recuadas, e o Alain joga mais nas costas do Ernesto Farias do que propriamente lado a lado com o avançado do argentino. Mais Costa. Marias. Alain. Para Lino. Lino, possibilidade de remate a sair, ali o desvio, quase o 2-0.
com o desvio do número 2, Arabatsis. Remate de Freddy Guarín, médio colombiano. A bola a desviar na defesa em particular no Malezas. Cá está ele e depois a ceder o canto. O guarda-redes batido. Benítez. Para já ainda não apoiar muito no ataque, ainda discreto nesse aspecto. Ofensivamente tem estado bem. É também uma altura da temporada em que ainda não dá para tirar todas as ilações, porque, como é óbvio, na fase inicial os jogadores obviamente não estão fisicamente nas melhores condições. Uma fase em que há até muito desgaste físico, as pernas pesam bastante. A adaptação a uma nova realidade, a novos companheiros. Chegado por Guarín, o árbitro a dar lei da vantagem, cruzamento de Farias, parte de Malezas. Canto cobrado, o Schalkeas a segurar. Saída de Alten. Uma hora de jogo já ultrapassada em Erkensvik, na Alemanha. 1-0, ganhou o Porto. Bakayoko. Sai remate, defesa fácil, remate de Verón. Alain. Guarín. Benítez. Lino. Exagerarem os dois esportistas. A execução, quer Lino, quer Alain, a perda de bola. Arabatsis. Verón. Falta de Fernando. Jogador que já no início da época passada fez o estágio de pré-temporada com o Futebol Clube do Porto, o Fernando. Deu até boas indicações, inclusivamente como lateral direito. Fez um estágio excelente, mesmo assim não ficou, acabou por rodar e fazer uma boa época em Portugal. E agora volta a tentar mostrar-se a Joaldo com a convicção de que poderá ser uma boa alternativa perante a saída de Paulo Assunção. Terá muito maiores possibilidades de ficar, como é óbvio, neste plantel. Mas já parece apontar nesse sentido. Lino consegue sair Lino daquela situação, cruzamento e o corte arriscado ali. A saída também do guarda-redes. Lino que fez uma primeira metade da época passada francamente má, praticamente não jogou. Na parte final da última época apareceu. E é um de dois candidatos agora à partida ao lado esquerdo da defesa.
apesar de estar agora a atuar no meio campo. Deverá ser aí que vai atuar ao longo da época. Deverá lutar com este homem que tem a bola, Nelson Benítez, para um lugar no 11. Caioko. Nada de Pedro Emanuel, legal, no entender do árbitro. O lançamento é para a formação grega. Praticamente 20 minutos da segunda parte. Um jogo num ritmo francamente lento, sendo previsível de acontecer a fase da época em que estamos. Não deixa de nos mostrar já algum estado, sobretudo para os adeptos do Futebol Clube do Porto, que têm nesta fase da temporada alguma curiosidade para ver em ação os novos reforços. Cristiano Rodrigues, na primeira parte, deu em 2 ou 3 arrancadas. Uma delas é que acaba depois por resultar no golo de Lourdes, o penalti, que dá origem ao penalti. Rodrigues mostrou algumas das qualidades que exibiu na época passada e é um dos que os adeptos portistas mais vontade tinham de ver com a camisola do Porto. Até ao momento o Nelson Benítez tem estado sóbrio, eficaz a defender, não se tem aventurado muito no ataque, o que também é mais ou menos normal nesta fase da época. Aos outros, Tomás Costa, para já discreto, também com poucos minutos em ação, não está a jogar no seu lugar de origem, temos que ir para a direita. Guarín ativo. Disciplinado também, para já. A procurar, sobretudo, defender bem, que é perfeitamente compreensível nesta fase da temporada. Volante também, então, sem problemas. Bakayoko. Benítez. Conceição. Ivic. Bakayoko. Perder sem falta. Tomás Costa. Bola de Tomás Costa. Ivic. Árbitro mais uma vez manda jogar. Guarín. Mau passe. Número 3 é Constantinidis, outro jogador que entrou nesta segunda parte. Conceição. Arabatsis. Novamente Sérgio Conceição. Pode marcar a defesa de Elton. Boa defesa do guarda-redes brasileiro do Porto a negar o empate ao PAOK. Primeira vez que é chamado a intervir nesta partida. Bom lance Sérgio Conceição. Depois o remate de Ivic e a boa defesa de Elton. Canto de Sérgio Conceição. Corta Pedro Emanuel. Vai lá chegar a Snaukzer. Melissis. Sérgio Conceição. Era um movimento típico este de Sérgio Conceição nos anos do futebol italiano, sobretudo. Para dentro e rematar com o pé esquerdo. Algo que fazia muito bem. Desta vez não saiu tão bem. Está Fernando Santos. Trabalhou há 8 anos no Porto.
lá nas épocas 98-99, 99-2000 e 2000-2001. Ficou conhecido como o engenheiro do Penta. Mais Costa a perder. Ivic Konstantinides, antigo defesa do Panathinaikos, a cumprir a quarta época na equipa do PAOK. Arabatsis, ao passe, recupera Fernando. Guarani. O jogo nesta segunda parte a cair de qualidade, o que é também natural. Está longe de ser um jogo de encher o olho, nem seria de esperar que tal acontecesse nesta altura da temporada, nesta altura da pré-temporada. Konstantinides consegue passar por Saponara, o cruzamento. Ivic, e a bola a sair com o árbitro a assinalar, presumo que o pontapé de canto, porque há um desvio de um defesa portista, cá está. E depois, ao entender que este toque é já fora de ver o jogo, teria de assinalar o pontapé de canto, não sei se o fez. Precisamente Sérgio Conceição, bate muito bem, rolando. Uma das armas deste central nascido em Cabo Verde. Conceição. Cruzamento bem tirado e grande oportunidade para o PAOK. Mais uma vez Sérgio Conceição e depois Pablo Contreras a estar muito perto de fazer o golo do empate. O PAOK já com várias oportunidades para marcar ao longo do jogo. A bola a ir ao poste. Cabeceamento de Contreras. Duas boas situações na primeira parte, mais duas nesta segunda parte para o PAOK. Saída de Benítez. Trata do tal jovem que vem dos escalões de formação do Futebol Clube do Porto. Tem garrinha. Saída de Nelson Benítez, jogador que mais minutos teve em campo do Porto neste jogo. Alteração também um problema para saída. Entrada de Lakis, este jogador. Saída de Snauker. Snauker a sair para dar lugar a Lakis. Sérgio Conceição. A pressão de Fernando. Sérgio Conceição a não gostar muito da forma como Fernando estava a fazer a marcação. Não pode também, como é óbvio, Sérgio Conceição reagir daquela maneira. Lakis. Vasilios Lakis é um
internacional grego, um jogador muito experiente. Esteve presente no Euro 2004, é um campeão da Europa pela seleção grega, não esteve no Euro 2008. Vassilios Lakis, que antes jogava no AEK de Atenas, onde fez praticamente toda a sua carreira. A outra das novidades para esta época na equipa de Fernando Santos. Rolando. Guarim. Tem Garrinha ali com uma má recepção de bola. Lakis. Bem jogado, subida do lateral, Arabatsis, e muito bem no corte, Pedro Emanuel. Não gostar muito da forma como alguém se esqueceu de acompanhar a subida do lateral, no caso ou Lino ou Alain, o jogador que estava mais caído na esquerda. Último quarto de hora de jogo. Cruzamento e corte de Fernando. Constantinides. Saída de Alton. Lino. Alain. Possibilidade de remate de muito longe, sem direção. Freddy Guarim. Santos serenamente a acompanhar o jogo. O técnico do PAOK, que fez parte da equipa de comentadores da Sport TV do Euro 2008. Com grande experiência no futebol grego, Fernando Santos. Lá faz. Pablo Contreras. Verona dar para trás para Malesas, que entrou para o lugar do brasileiro Marcos António, por lesão do jogador que já passou pelo Porto B. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Vai valendo o golo madrugador de Lucho González, de penalti. Bakayoko, não há falta. Rolando, Lino. Alain. Parte defesa grega. Sérgio Conceição. Pedro Emanuel no caminho da bola. E o jogo nesta fase com um ritmo cada vez mais baixo. O Porto, enfim, a mostrar algumas caras novas.
Guarino ali a bailar e a perder a bola. Jogador que na Académica chegou a marcar um golo ao Futebol Clube Porto. E cá está Ricardo Quaresma, ainda como jogador do Futebol Clube do Porto, embora a possibilidade de rumar ao Inter volte a surgir com alguma insistência. Nos meios de comunicação social, sendo que essa possibilidade é cada vez mais real, embora não pelos 40 milhões de euros. Fazem parte da cláusula de rescisão de Ricardo Quaresma. Certo é que está perto de ir para a equipa agora treinada pelo José Mourinho. Tomás Costa, agora para Alain. Possibilidade de remate a sair, remate de Lino. Ainda sofre um desvio. Pé de canto para o Futebol Clube do Porto. Mais uma alteração, 10 minutos para o fim. A saída do número 21, Ivic. Entrada do número 28, Atanianidis. Athanasiadis, assim aqui é. Tem Garrinha a fazer falta. Livre para a formação grega. Malesas. Lakis. Saponaro. Tomás Costa. Passa para a esquerda, para Alain. Simulação de Tomás Costa. Remate de Guarino. Bola ao lado. Acho que ainda com um desvio. Freddy Guarino. Já é a terceira ou quarta vez que tenta a meia distância este colombiano. Canto para Lino. Não sair bem. Cruzamento assim, para as mãos. Cruzamento de Dorvalino Maciel, assim se chama Lino. Ele se estreou no futebol brasileiro no São Paulo em 2001. Passou depois por inúmeros clubes do futebol brasileiro até chegar à Académica.
Alain. Vai assinalar uma falta sobre Alain. Ver que no Futebol Clube do Porto não tem vida muito fácil. Cedido depois ao Vitória de Guimarães, onde fez uma excelente temporada, fez parte da magnífica época dos minhotos no campeonato da época passada. Ele que assinou pelo Porto depois de uma boa temporada em 2004-2005 no Marítimo. Teve 2 épocas no Porto, 2005-2006, 2006-2007, com pouco destaque. Chegou mesmo a ser assobiado pelos adeptos portistas, depois de prestações menos conseguidas. Não tinha uma relação fácil também com os adeptos do Futebol Clube do Porto, mesmo nos jogos do Dragão. O empréstimo na época passada serviu para uma boa prestação do brasileiro, para este baiano que antes de chegar a Portugal jogava no Ipatinga. Malesas. Tem Garrinha. Traz o para Elton. Pedro Emanuel. Semana até ver claramente positiva para os cofres azuis e brancos. Foi já confirmada a venda de Marek Če, o eslovaco, ao West Bromwich Albion, quase 2 milhões de euros. E sobretudo a confirmação por parte da UEFA da presença portista na Liga dos Campeões, que garante praticamente de imediato, só a entrada na Champions garante quase 6 milhões de euros. O Porto que vai então marcar pela 13ª vez presença na Liga dos Campeões. É, juntamente com o Manchester United, a equipa com mais presenças na Champions desde que esta existe enquanto tal. Antes, como se sabe, era a taça dos clubes campeões europeus. Só por 3 vezes o Porto não esteve presente na Liga dos Campeões. Mostra claramente a qualidade dos últimos anos do futebol portista. O Porto tem sido, a nível interno, um grande dominador dos últimos anos do futebol nacional. Procura o tri esta temporada. Últimos instantes do jogo, 1-0. Vai valendo o golo de Lucho González, falta de Freddy Guarín. Sobre Sérgio Conceição. Toca livre para o Pauok. Equipa que é conhecida por ter possivelmente aqueles que são considerados os mais fanáticos adeptos do futebol grego, que vivem, como se sabe, o futebol de forma muito intensa. O estádio Tomba é um dos que tem um ambiente mais efervescente à volta dos jogos. E serenamente Jesualdo à conversa com a sua equipa técnica, José Gomes, com Rui Barros, com João Pinto. Em Alten, Pedro Emanuel. Alain. Lino. Passa uma dobra. Conseguiu ultrapassar Arapatzis, mas depois apareceu a dobra. O central
Pablo Contreras. Fernando. Pode chegar ao guarda-redes das Schalkias. Para Alain. Tabela entre Alain e Lino, a bola a chegar às mãos do guarda-redes Schalkias. E o árbitro a apitar para o final do jogo. Vitória do Futebol Clube do Porto por 1-0. Golo marcado por Lucho González logo aos 3 minutos. Penalti convertido pelo médio argentino, uma exibição segura, um jogo em que, é verdade, o PAOK também teve 4 grandes oportunidades para marcar, a mais flagrante um penalti que Bakayoko não conseguiu converter, com mérito, como é óbvio, para o guarda-redes Nuno Espírito Santo. O único gol do jogo marcado após jogada de Rodrigues e remate de Lisandro Lopes, que o guarda-redes defendeu para o poste. Na recarga, Lisandro voltou a rematar. O chileno Pablo Contreras cortou a bola com o braço, o árbitro assinalou a falta, Florian Steuer, e depois Lucho González converteu a grande penalidade. Teste portista, o primeiro mais a sério da temporada, depois do 8-0 ao Ribeirão, depois do 4-1 ao Gütersloh, o segundo jogo na Alemanha a trazer nova vitória, 1-0 frente ao PAOK. Os próximos testes com duas equipas do futebol alemão, o Hannover e o Bochum, antes do regresso a Portugal para o jogo no Dragão com o Celtic, e antes, claro, do primeiro jogo a sério da temporada, marcado para o dia 16 de agosto, frente ao Sporting, a Supertaça que o Futebol Clube do Porto vai tentar vencer em novo confronto com o Sporting, tal como tinha acontecido na época passada, quer no início, quer no fim da temporada, na final da Taça de Portugal. Julgo que já Rodrigo Magalhães, repórter da Sport TV, em direto em Erkenschwick, na Alemanha, onde o Futebol Clube do Porto jogou e ganhou ao PAOK por 1-0. Dia de estreias para Cristian Rodrigues, Freddy Guarín e Sapu Naru, romeno recentemente contratado ao Rapid. Vitória portista por 1-0, golo de Lucho González logo a abrir a partida, um penalti convertido após mão na bola de Pablo Contreras, o chileno que já passou pelo Sporting e pelo Sporting de Braga. 1-0, vitória portista. Os próximos testes na Alemanha com Hannover e Bochum. O Futebol Clube do Porto volta a entrar em ação, em vista já o primeiro jogo a sério, a 16 de agosto, com o Sporting na Supertaça. Espero que tenha gostado. Até uma próxima oportunidade.